Olá, boa noite, membros da nossa Elute, nossos legionários. Temos então hoje o segundo encontro virtual acontecendo da nossa Elute. Eu trago meu boa noite com as palavras das senhas diárias de hoje, segunda-feira, 11 de maio, e diz assim: Salmo 44, versículo 1. Ó Deus, nós ouvimos com os nossos próprios ouvidos aquilo que os nossos antepassados nos contaram. Ouvimos falar das grandes coisas que fizestes no tempo deles, há muitos anos. Essa palavra, então, também traz um pouquinho do tema que nós queremos tratar hoje. Vamos tratar, como eu já disse num vídeo semana passada, de Lutero e da peste negra. Então, algo que aconteceu no passado, tem a ver com nossa história evangélica e que também pode ser atual para nós. Que assim a gente possa ter um bom encontro, que o Espírito Santo esteja conosco e que Jesus Cristo seja também nosso guia. Assim nos encontramos, vocês na casa de vocês, eu na minha casa, em nome do nosso Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos fazer a nossa oração? Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por estarmos aqui reunidos mesmo distanciados, mas numa só fé. Te agradecemos porque sempre podemos ser legionários, trabalhar por ti de diversas formas. E te agradecemos porque tu, ó Deus, nos dás a oportunidade de aprender cada dia mais. E hoje também, tu has de nos ensinar com Lutero, com o seu entendimento sobre a pandemia da peste negra que assolou a Europa a partir do século XIV, e dá que possamos aprender com ele e também nos fortalecer na nossa caminhada e no nosso testemunho de homens cristãos frente à sociedade. Isso pedimos em nome de Jesus Cristo, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina de eternidade a eternidade. Juntos dizemos Amém. Muito bem, legionários. Sobre o nosso tema de hoje, Lutero e a peste negra, eu tenho alguns motivos para debater ele com vocês, trazer ele para vocês. Primeiro, porque faz parte da nossa história evangélica, porque faz parte também do que a gente já viveu como igreja. Foi a maior pandemia da história e tem muito ensinamento de Martim Lutero que fala para dentro do trabalho cristão que já era dentro da igreja evangélica, já era depois, 10 anos na verdade, depois do início da Reforma. Outro motivo é que Lutero teve que tomar uma posição como homem da sociedade. Então, como professor da Universidade de Wittenberg, como pastor, como pai de família, e nós nos encontramos também nessa situação. Nós somos pais de família, nós somos avós, nós somos pessoas da sociedade, nós temos nosso compromisso, nós temos nosso trabalho, nosso negócio, nós também temos que tomar nossas posições. E também porque ainda é muito atual o que Lutero fala aí. A gente aprender sobre o passado, estudar o passado, nos dá uma outra visão do futuro. A gente tem que conhecer o que a gente já passou, né? Para ver que tem coisas que mudam, tem coisas que também às vezes não mudam e a gente consegue, olhando para trás, ter um novo entendimento, às vezes até uma nova postura diante do que vem pela frente. Certo? Então, é por causa disso que eu trago o tema. Primeiro também, antes de iniciarmos o tema Lutero e peste negra, quero parabenizar nosso presidente. Ontem nós tivemos o culto do Dia das Mães e o Leomar trouxe uma mensagem pela nossa Elute. Parabenizo o Leomar, nosso presidente, e vou postar agora a mensagem do Leomar no culto de ontem e depois disso a nossa reflexão, certo? Bom dia, prezados membros da nossa comunidade. A Legião Luterana de Feliz também quer fazer parte desse dia especial, o Dia das Mães. Queremos prestar a nossa homenagem a todas as nossas mães da nossa comunidade e paróquia.
O que é ser mãe? Ser mãe é a missão de maior responsabilidade. É amar de forma mais completa. É dar o melhor de si e não receber nada em troca. A ela devemos nossa vida, pois é merecedora de todo o nosso respeito e digna de todo o nosso afeto. Mãe é sinônimo de amor e bondade. Feliz Dia das Mães. Muito bem, Leomar fez uma palavra e foi muito importante. A gente sempre trouxe nossos parabéns para as mães, não ia ser agora que a gente ia fazer diferente, né? Então, sobre o nosso tema, legionários. Como eu disse para vocês, faz parte da nossa história evangélica. Lutero foi um homem na sociedade, como eu disse, um professor, um pastor, um pai de família. Ele se posicionou, a gente também às vezes tem que se posicionar. E pode fazer com que a gente, compreendendo a história, também entenda melhor o que se passa hoje, certo? Tem muitas coisas que a gente pode até correlacionar muito bem ainda hoje. Sobre a peste negra, talvez vocês já tenham escutado algumas palavras de Lutero, tem algumas frases que circulam nesse período. A peste negra, ou só a peste, né, foi a maior pandemia da história da humanidade, na verdade. Matou milhões, centenas de milhões de pessoas no mundo todo. E na Europa, estima-se que 1/3 a metade da população europeia foi dizimada por causa dessa peste. Mas não foi uma coisa assim, de um dia para o outro. A peste se iniciou na metade do século XIV, por volta de 1350. E ela vinha em ondas, assim. Ela vinha, ela arrasava, ela passava, depois ela voltava de novo, né? E durante 4 séculos, então a gente tem que pensar, 400 anos essa doença sempre voltava, entende? Não é uma coisa como hoje. Hoje a gente se queixa um pouco que talvez uma vacina vai demorar 1 ano e meio, 2 anos para ficar pronta. Isso não é nada, né? Perto do que a gente já passou em outros tempos, né? Então, uma questão sobre a peste negra e também sobre hoje é diferente porque essa peste do século XIV, que também Lutero passou por ela era causada por uma bactéria diferente. Ainda hoje existe essa mesma bactéria, né? Nós já temos tratamentos mais eficazes, né? Mas não por um vírus, então é bem diferente. Essa bactéria era transmitida pela pulga dos ratos e se imagina que tenha chegado através de navios mercantes vindos da Ásia para a Europa. Então é diferente do que um vírus, né? Mas depois que uma pessoa está infectada, também acontecia a transmissão de uma pessoa para outra, né? Então, no início, era as pulgas dos ratos, né? E depois de uma pessoa para outra, no contato direto com secreções, essas coisas das pessoas, né? Ninguém sabia na época de Lutero de onde vinha a peste. Então, se hoje você abre a internet e tem tanto videozinho, tanta pessoa falando coisa absurda sobre, por exemplo, o coronavírus, agora imagina isso na Idade Média. As pessoas imaginavam, elas imaginavam muita coisa, que era uma névoa meio pegajosa que passava e pegava as pessoas, mas a grande maioria das pessoas acreditava que era um castigo de Deus. Deus estava castigando a humanidade. E daí a gente entende todo esse sentimento das pessoas, esse medo das pessoas de Deus. O medo da morte, de ir para o inferno, porque naquela época a morte realmente estava rondando as pessoas o tempo todo. Existia um medo da morte, uma iminência da morte em volta de todos. Porque essa peste, quando ela chegava em poucos dias, se você pegava ela em poucos dias, você estava morto, né? O que as pessoas faziam naquela época? Eles isolavam as pessoas doentes, mas isso não era nem algo assim tão pensado quanto hoje. A pessoa que ficava doente dessa peste, ela geralmente cheirava muito mal, porque tem três formas dela se manifestar, né? Uma era nos pulmões, a outra era no sangue e a outra era nos glândulos linfáticos.
Por isso, eu já falei no outro videozinho, por isso peste bubônica, por causa dos bulbos, né? As ínguas são nossos bulbos do corpo, eles logo inchavam, né? Essa era a mais comum de aparecer. Então, em muitos lugares vai dizer que Lutero falou alguma coisa na peste bubônica, mas era só uma manifestação da peste negra. E quando as pessoas morriam dessas manifestações, principalmente de duas delas, era a bubônica e eu imagino a pneumática, não a do sangue, dos pulmões, né, dos bulbos e dos pulmões. A pessoa cheirava muito mal, tudo que saía da pessoa cheirava muito mal, as pessoas se afastavam, né? Isso era automático, mas também havia um grande pânico. Quando as pessoas sabiam que tinha isso na cidade, elas largavam tudo e iam embora. Era uma coisa, era uma fuga generalizada. E sobre isso a gente vai ver que Lutero fala se é certo ou não é certo o cristão fugir desse jeito, né? Porque as pessoas deixavam até para trás familiares bem próximos. Você achava que eles tinham a peste e daí as cidades ficavam ali largadas e com muita gente doente morrendo sozinha, né? Nesse tempo houve uma grande decadência na governabilidade das cidades de toda a Europa, porque morreram também muitas lideranças, né? Muitas lideranças da sociedade, religiosas também. Houve um certo caos, né? Algumas cidades entenderam que isso vinha por causa da falta de higiene, então tiveram algumas noções, tipo calçar as ruas, fazer mais esgoto, dizer para as pessoas tomar banho, que elas tomavam uma vez por ano, duas, no máximo 3 vezes por ano. De certa forma, quando se chegava às ondas de peste, isso ajudava também, né? Menos ratos, menos pulgas, né? Então, ajudava as pessoas a não pegar. Esse nome eu já falei, peste negra, né? Eu falei no outro vídeo, não sei se vocês escutaram, mas peste negra é porque algumas pessoas ganhavam hemorragia interna quando morriam e daí ficavam pretos, né? Então a pessoa morria preta, então peste negra, né? Tinha algumas coisas que as pessoas pensavam assim, eu tô lendo aqui no meu resumo, né, que eu fiz. Tinha algumas coisas que as pessoas pensavam que transmitia peste, né? E uma das coisas que era o olhar da pessoa infectada. Então, se a pessoa estava com a peste e ela olhava para você, olhava nos teus olhos, tu olhava nos olhos daquela pessoa, tu podia pegar a peste. Então, vejam que isso é uma coisa... As pessoas tinham um pavor naquela época. Perdão. O primeiro e o maior surto da peste negra, ele aconteceu então, como eu disse, no século XIV, 1350, e ele foi se arrastando então por 4 séculos. Isso está dentro do movimento da Reforma, então. O movimento da Reforma aconteceu não quando chegou a peste negra à Europa. Já havia vários surtos. Lutero, inclusive, quando ele foi estudar em Erfurt, né? Lá tinha um surto na faculdade, várias pessoas morreram na faculdade de Erfurt. Outro tempo depois, 2 irmãos de Lutero também faleceram da peste, né? Então não era assim que em 1527, que nós vamos ver que Lutero se posicionou, em 1527 isso estava acontecendo a primeira vez ali. Ele já estava acostumado, a peste ia e voltava. Mas Lutero se manifestou com relação à peste em 1527, a gente vai ver. Essa questão das pessoas temerem da morte, né, criou nelas um pavor de Deus, né? Então, Lutero é fruto disso, né? Lutero era uma pessoa atormentada como ganhar a benevolência de Deus, até que ele acha os evangelhos, até que ele acha a palavra de Deus que diz que a fé é graça, que a salvação é graça, não é o que eu faço para receber o amor de Deus, mas esse amor já me foi dado em Jesus Cristo, né? Mas Lutero é um grande exemplo desse pavor das pessoas, né? De Deus, da morte, né? Agora, então, Lutero e a questão da peste negra, né? Há registros, então, de que em 1526, em 1516, a peste já rondava Wittenberg, então 1 ano antes das 95 teses, 1517, né? Mas
ela foi atingir ali em 1527, né? E de forma mais grave, né? E também depois em 1535, 1538 e 1539. Mas ali em 1527, a peste foi tão intensa que o príncipe eleitor da Saxônia, né, ele transferiu a Universidade de Wittenberg para outra cidade, localizada a 170 quilômetros de Wittenberg. E Lutero, então aqui estamos agora, Lutero não foi junto, ele não se transferiu também. Ele ficou lá, porque ele já era também pastor. Então a gente está falando 10 anos depois das 95 teses do marco fundador da reforma, né? Então, 1517 a reforma, 1527 acontece toda essa questão mais intensa da peste em Wittenberg, cidade de Lutero. Ele permanece lá, ele e outros pastores também prestando assistência para as pessoas que estavam diante da morte, né? Então ele fez seu papel de capelão, seu papel de pastor, ele sepultou os mortos, né? Mas não só isso, ele também abriu a casa dele, recebeu muitos doentes, cuidou de muitos doentes, mas não foi assim que Lutero se expôs, não. Ele tinha entendimento que o amor cristão nos leva a ajudar o próximo, mas ele dizia, a gente tem que ter cuidado no fazer as coisas. Então, Lutero não foi uma pessoa daquele tempo apavorada. Esse é o primeiro exemplo. A gente não deve ser também apavorado. A gente deve sim entender qual é a nossa posição na sociedade e também ser correto ali. Isso serve já direto para nós como homens luteranos. Qual é a nossa posição? Nós somos pais de família, nós temos responsabilidade com o sustento da nossa casa, como nós devemos agir? Nós somos um aposentado, um avô aposentado, já podemos agir diferente. Nós temos algum cargo de influência na sociedade ou algum cargo civil, estamos à frente de uma entidade ou à frente de algo no município, como devemos agir, né? Lutero, ele se posicionou conforme a sua responsabilidade dentro da sociedade, né? Em 1527, então, um pastor pediu para ele escrever uma carta dando a sua opinião se era correto ou não era correto as pessoas fugirem, né, da praga, da peste, né? E Lutero escreve, então, depois que muito esse pastor insistiu, escreve uma carta, então, sobre como a gente deve se comportar. Essa carta é importante para nós hoje, né? Primeiro ele coloca a polarização que existia, né? Pessoas que achavam que não estavam nem aí, se expunham ao perigo, contaminavam outras pessoas, e pessoas que também às vezes tinham um dever e largavam tudo porque queriam fugir, porque queriam manter a sua vida, né, acima de tudo. Então, Lutero, ele dá vários ensinamentos. Ele diz que é sim certo que a pessoa queira manter a sua vida, né? E é certo que a pessoa zele pela sua vida, mas aqueles que têm algum cargo de responsabilidades não podem abandonar suas responsabilidades de qualquer jeito, né? Hoje a gente tem muito isso, né? Hoje é bem simples. Quem é aposentado, por exemplo, a gente diz, se isole, né? Até se você tem um sítio, pode ir lá para o sítio, fica lá, né? Nem fica na cidade. Mas quem tem suas responsabilidades deve arcar com suas responsabilidades, deve fazer o que é necessário, né? Então, Lutero diz assim, que as pessoas não devem também se expor de forma imprudente ao vírus. Então, isso ele diz daquelas pessoas que naquela época já agiam como se não tivesse nada acontecendo, de forma irresponsável. Então, Lutero diz, existem pessoas que têm dever, que devem permanecer nos seus postos, assim ele diz. Isso inclui os pastores, os governantes na época dele, né? Autoridades, funcionários públicos, né? E pessoas que não podem sair dos seus postos. Então, eles deveriam ficar. Assim, se a gente tem responsabilidade com a nossa família, como entidade, como eu digo, a gente tem que ficar. Mas também ele diz, ninguém pode agir como se não tivesse acontecendo nada. Como se eles fossem imunes, né?
Lutero diz das pessoas assim, tem aqui escrito, né? Tais pessoas não tomam remédios nem evitam lugares ou pessoas infectadas. Levam a doença na brincadeira, tentando mostrar que não tem medo dela. Lutero diz isso dessas pessoas. Isto não é confiar em Deus, mas tentá-lo. Deus criou medicamentos e nos deu inteligência para proteger e cuidar dos nossos corpos, para que possamos viver em boa saúde. Então, Lutero diz que a pessoa que ficar doente, ficou doente porque não se cuidou e depois contaminar outras pessoas, será responsável perante Deus por assassinatos. Assim Lutero diz. Então ele coloca, tem duas posições, né? Tem o que a gente tem que fazer, o que a gente não pode deixar, e tem também o fato da gente ter nossa responsabilidade, né? Então, para homens luteranos, para homens unidos na missão também, nós temos que pesar essa balança, né? Então, ver até que ponto a gente pode se isolar, até que ponto a gente não pode se isolar, mas tudo isso fazendo com responsabilidade, né? Se eu devo sair na rua, eu devo sair precavido. Se eu encontro com alguém, eu devo tomar os devidos cuidados. E eu imagino que Lutero passou pelas pestes, ajudando, atendendo até doentes por causa disso. Ele fez o dever dele, mas ele foi precavido, né? Então, palavra que eu já falei no último vídeo que eu fiz, que essa palavra está circulando muito de Lutero, e Lutero diz assim, então, nessa carta, sobre como um cristão deve pensar. Pedirei a Deus que misericordiosamente nos proteja. Então vou fumigar a casa, ajudar a purificar o ar, dar remédios e tomá-los. Evitarei lugares e pessoas onde minha presença não é necessária, para não me contaminar e dessa forma, talvez me infectar e contagiar outros e assim causar a morte como resultado da minha negligência. Se Deus quiser me levar, Ele certamente me encontrará, e eu terei feito o que Ele esperava de mim. E por isso não sou responsável pela minha própria morte ou pela morte dos outros. Então Lutero dizia também assim, se as pessoas acham que era castigo de Deus, tudo o que estava acontecendo, e se fosse ninguém ia fugir do castigo de Deus, mas ninguém precisava brincar com a própria vida. Isso era tentar a Deus, né? Então hoje, ideias muito atuais. Então conhecemos um pouquinho dessa realidade da peste lá na Europa. Foi a grande pandemia de todos os tempos. Vamos ver como é que vai ficar depois dessa Covid, né? Mas Lutero tem esse entendimento de que a gente tem dois deveres. Cuidar da nossa vida e cuidar da vida do próximo. Pensem assim, ajam dessa forma também como homens da sociedade e que a gente possa ter sempre entendimento e fazer tudo dando também a devida importância à nossa responsabilidade e à nossa vida. Vamos refletir sobre essas palavras enquanto oramos como Jesus Cristo nos ensinou. Oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Muito bem. Eu vou também colocar um texto que foi escrito na Itália, traduzido pelo Instituto de Humanas da Unicinos, junto no nosso WhatsApp. Então vocês olham a nossa meditação, mas também leiam o texto, fala disso de Lutero e também da epidemia, das celebrações eclesiásticas e como a gente entende também celebrações. Acho bem interessante, tá? Recebi da pastora sinodal, então é algo bem confiável, tá? Fiquem com Deus, que Deus abençoe a família de vocês e até um próximo momento. Tchau!